Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, obrigado a todos. Mais uma vez aqui estamos para mais um Show Mais, hoje com um tema espetacular. Vocês vão ver, já eu falo qual é o tema. Pasmem os senhores, o programa desta noite, agora no seu novo horário, pode olhar, 10h31, nem isso, 22h31, nós estamos aqui de terças a sextas-feiras, nesse novo horário. O programa de hoje, como eu ia dizendo, pasmem os senhores e as senhoras, leva o número 2445, tá aqui. Vocês ficaram com o O entalado na garganta, é espetacular. Eu pergunto logo no início se a parte operacional está preparada para colocar mais esta edição no ar. Agora pianinho por causa do horário, sim ou não? Sim! Belezura, então atenção tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite é, Jimmy, vantagens na compra de carros adaptados. Levanta a fúria para eles, Jimmy. E para esse tema bastante diferente e muito curioso, importante, interessante, é bom sempre a gente saber, existem as pessoas mais interessadas ainda, aquelas pessoas que têm realmente necessidade, não é, de ter um automóvel adaptado. Nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, o consultor especializado de vendas PNE, que é o portador de necessidades especiais, o consultor André Luiz Vieira da Silva. Palmas para o André Luiz. Obrigado, André, por ter vindo, prazer muito grande, não é? Fala um pouquinho de você, como você foi indo, foi fundo, né? Fundo, para ser um consultor especializado nessa matéria? Começou lá na Volkswagen, eu já fazia um trabalho de venda especial, tanto para portador de necessidade especial, quanto para pessoa jurídica. E faz um ano que eu estou na Auto Prime, aqui em São Bernardo, e aqui o foco é direcionado para esse público mesmo. E é bem forte o público aqui. E lá na outra empresa, então, como é que tudo começou? André, vem cá, presta atenção nessas coisas, você vai se especializar nisso? Esse início, como é que foi? Foi acontecendo, surgiu uma oportunidade na área e fui convidado pelo gerente, né, dessa outra empresa e acabei seguindo, me especializando nessa área. E você fez cursos, André, ou foi realmente estudando, foi no dia a dia? Porque eu estava lendo hoje à tarde, são 1000 detalhes, né? Sim, na verdade a gente aprende no dia a dia porque você tem o curso, faz o curso, a montadora disponibiliza, cursos online, pela internet, mas o aprendizado mesmo é no dia a dia. É no dia a dia. Com cada particularidade. Porque, veja, é um casamento, né, entre o veículo, né, e a pessoa que tem a necessidade. Perfeito. Né, porque varia, não é todo mundo que tem o mesmo problema. Aliás, muito pelo contrário. Não é? De acordo com a necessidade é que você sugere o tipo de veículo e o tipo de adaptações que podem ser feitas. Né? Isso. Na verdade, o veículo em si, ele pode ser um básico, câmbio automático e a direção elétrica. Tá. A maioria é assim, de repente tem uma necessidade especial que seria uma tendinite, um problema na coluna ou um problema na perna, que impossibilita ele de utilizar a embreagem. Tá. A maioria dos casos são esses. Agora, é isso que eu ia perguntar, qual é o caso que puxa, né, o mais convencional? O mais convencional, coluna, joelho. O mais convencional. A pessoa não tem o controle dos pés. Isso, porque das pernas.
muitas pessoas têm problema no joelho e não conseguem utilizar a perna esquerda para movimentar a embreagem. Perfeito. Então essa perna fica imobilizada. Muitas pessoas também com problema de ombro, que não conseguem ficar toda hora trocando. Tá, mas nesse primeiro caso de joelho tem o carro automático. O carro automático. O carro automático serve tanto para a perna esquerda, que é a embreagem, quanto para o ombro, onde ele não precisa ficar trocando. Trocando as marchas. Muitas pessoas também usam o pomo, que é um adaptador que vai no volante, onde auxilia ele a utilizar o volante, porque de tanta dor não consegue fazer essa movimentação. Uhum. Então, pessoas com amputação também. E como é que fica? Coloca um pomo, é um adaptador pomo, como se tá, fosse... Como se fosse a bola do câmbio. Uma bola do câmbio, perfeito, bela definição. E aí ele utiliza para fazer uma movimentação. Muitas vezes também quem não tem o braço, que não tem a mão, utiliza o pomo. E se o problema for no joelho direito? Aí tem a adaptação, onde vai até uma empresa especializada. Que aí é o acelerador e o breque, né? Ele troca. A aceleração fica para a perna esquerda. É muito complicado para adaptar isso. A adaptação é fácil. É para o ser humano adaptar, porque fomos ensinados a utilizar a perna direita para acelerar e frear. Imagina acelerar e frear com a esquerda. Não sei se você já tentou, já tentei, é impossível. Não. E são movimentos perigosos, né? Sim. Se você errar... Aliás, quanta gente que meio barbeira, né? né? Que troca o alhos por bugalhos e acaba acelerando, entrando em parede, em muros, em postes. Né? Que muitos dos acidentes são pura inabilidade, né? Sim. Pessoa que não tem a mínima... A gente pensa que todo mundo está sentado no volante, sabe o que está fazendo. Não sabe, não. Não sabe. Tirar a CNH não quer dizer que sabe dirigir. É verdade. Fora aqueles que consomem álcool, não é? Esses aí é pior ainda. Muito pior ainda. Esses carros, o André, eles têm isenção de impostos? Quais são as facilidades para a pessoa poder adquiri-los? Se tem de ser novos ou velhos ou usados, né? O parâmetro para adquirir um veículo com isenção é um veículo até 70 mil, que é o que o governo... Até 70 mil reais. Até 70 mil reais, nacional, né? E dependendo do que o médico, que é o médico que vai direcionar isso, né? No momento que ele vai falar assim, ó, você, com a sua necessidade especial, você vai precisar de um carro automático e com uma direção hidráulica ou elétrica. Os carros da Ford já vêm de linha com direção elétrica. Então, é mais a facilidade de utilizar o volante e a mobilidade dos pés, que aí não utiliza. Então, veículo nacional, de repente... Até 70 mil? Até 70 mil. De repente ele é fabricado na Argentina, pode ser, ele entra na condição por causa do acordo de Mercosul. A força do motor não tem nada a ver? Não, aí pode ser 1.0, 1.6 ou 2.0, isso não influencia. É mais o valor, que é limitado em 70 mil, e ser nacional. Os descontos tem a variação aí de 20% a 30%. Que seriam descontos de IPI e ICMS. Também isenção de rodízio e IPVA. Agora, André, se a pessoa tiver mais incapacidade ainda, a falta de um membro superior, por exemplo, não é? Ou então não ter a parte da mão, parte de dedos, como é que faz? Então, existem adaptações das adaptações? Muitos desses casos, quando a pessoa é impossibilitada de utilizar o veículo, e ele tem o direito, só que entra uma condição chamada de não condutor. Então, por exemplo, ele tem o direito do veículo para ir fazer a sua fisioterapia, os seus trabalhos diários, e o parente pode dirigir. Ele é nomeado o condutor do veículo, mesmo sem ter a condição. Ou seja, aí facilita na compra, mas ele não pode dirigir. Ele não pode dirigir. Porque a gente vê matérias, né, principalmente vindas do exterior, pessoas que dirigem com os pés, que dirigem com o cotovelo. Aí depende muito da legislação brasileira de trânsito. Não sei se tem... A pessoa pode entrar, será? Então, essa condição de, por exemplo, não tem os membros, depende da adaptação que vai ser feita. Porque tem casos... Com perna mecânica, por exemplo. Não, na verdade, troca tudo na mão. Tem uma adaptação que você aciona... O controle manual. O controle manual. Assim como você liga o rádio, desliga o rádio, aumenta de volume. Porque hoje os veículos, eles já vêm com controle de volume, troca de estação na mão, no rádio, controle do rádio total no volante e o piloto automático também. Então ele não tira a mão do volante para nada. Chamadas de voz utiliza também para não ter que tirar a mão do volante, porque de repente ele tem uma limitação, ele não precisa tirar... ligar para casa. O veículo já faz esse tipo de chamada. Você tem uma ideia de percentuais assim, de vendas, de pessoas que procuram e o que mais emperra na hora da concretização de uma venda
dessa natureza? Hoje representa 40% das vendas da Auto Prime, a venda de PNE. 40%? 40%. É um número... É um número expressivo. Expressivo. Sim. Tem bastante gente procura, muita gente, mas tem muita gente ainda que não sabe do direito. De repente tem um problema, um desvio de coluna. Isso já dá o direito para a pessoa de utilizar o benefício, mas não procura. Um dos pontos que impacta bastante é a burocracia. Para você adquirir o desconto, você tem que entrar com um pedido na Receita Federal, demora de 30 a 60 dias. Depois você... Comprovar medicamente falando, Isso, né? porque Clinicamente falando. O primeiro passo é tirar a habilitação. Você vai no médico, o médico fala, você precisa de um veículo adaptado. Você vai, tira a sua habilitação especial, porque é um outro tipo de modalidade, né? Com carro automático. Isso, perfeito. E aí, a partir daí, você já dá a entrada no processo no... André, mesmo que a pessoa já tenha a habilitação antiga, antes de qualquer problema que tenha sofrido, mesmo assim tem que tirar essa especial. Perfeito, tem que fazer o processo todo novamente. Tá. Aí entra com esse pedido junto à Receita Federal, Receita Federal vai solicitar o pedido, demora de 30 a 60 dias hoje. Costuma sair ou costuma não sair? Sempre sai, mas sempre com um prazo maior, né? Era com 30, hoje já está com 60. Esse médico que atesta tem que ser... Tem que ser do SUS. Do SUS? Do SUS. É o primeiro médico do SUS, depois é o médico do DETRAN que vai determinar para ele. Então, só para o telespectador que está interessado, desvio de coluna já pode entrar desvio de coluna, tendinite, problema no joelho. O médico ele sempre vai determinar no laudo médico o CID, que é a classificação, e vai especificar. Então, chegando no seu médico, de repente, a pessoa vai falar, o câncer dá a condição da necessidade da isenção. Se o câncer der algum problema secundário, por exemplo, perdeu o braço, a perna, sim. Se ele causar qualquer tipo de problema. Mas então o câncer é a manifestação do câncer que vai determinar. Sim, porque ele em si não. Ele em si não, porque se ele não está trazendo nenhum problema. Que está guardado, não se manifestou, detectei que tem o câncer. Não necessariamente vai dar o direito, porque não impossibilita ele de dirigir. Um câncer de mama, então, por exemplo, não dá esse direito? Um câncer de mama, não. Uma necessidade visual, de repente, se ele não dá o direito. E as companhias de veículos, vendedoras, montadoras e vendedoras, elas têm algum contato direto com esse tipo de doença ou não? Não. Não? Não. Nós temos, na verdade, a montadora, ela só fornece a condição e o desconto, que é imposto pelo governo. Tá. E essas adaptações são feitas por quem? Tem empresas especializadas que fazem essa adaptação. A gente sempre indica na loja, a montadora, a concessionária não tem isso dentro do seu corpo, mas sempre tem umas empresas que trabalham com parceria. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Vocês viram o assunto, como é interessante, como é importante? São nuances, não é? Que a gente desconhecia. Isso é importante passar para vocês, viu? A produção caprichou. Então vamos para o intervalo, já já a gente vem com o tema vantagens na compra de carros adaptados. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Vocês não podem perder agora com a aproximação do Natal, a LL está fervendo. Imagina, quem não vai comprar uma lembrancinha para dar para uma vizinha, para uma tia, para uma amiga, uma madrinha, para a mãe, para a irmã? Gente, não tem como. A LL você fica pasmo lá de tanta coisa maravilhosa que tem. Olha só que árvore de Natal. As consultoras também indicam, viu? Montam a árvore para você. É verdade, você paga o produto final só. E olha, você vai falar, muito chique, LL. Nossa! Não, preços super acessíveis. A LL, gente, é um espetáculo. Vamos dar uma voltinha rapidinha, viu, o Jimmy? Vamos rapidinho, vamos fofocar as coisas da LL. Vamos, entra. Dá a mão aqui, cuidado com o degrau. Vem.
LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Mas vai com uma amiga, viu? Vai, passa horas agradáveis lá, toma um cafezinho, um chazinho, bata um papo com as consultoras. Você vai ver que coisa legal que é a LL. Nós retornamos aqui com o tema vantagens na compra de carros adaptados e estamos recebendo o consultor especializado justamente nas vendas, não é, para portadores de necessidades especiais, o André Luiz Vieira da Silva. A pessoa tem que computar também, né, o quanto fica essas modificações, não, André? Sim, na verdade, a adaptação, se for comparar com o desconto que ele tem, mesmo assim sai bem mais em conta o veículo que ela adquire com as isenções. Ele pode, por exemplo, já tendo o carro, fazer só as adaptações com vocês? Não, na verdade conosco não. Ele tem a liberdade de escolher qualquer outro local que faz essa adaptação. Mas inclusive vocês ou não? Sim, ele pode nos procurar, a gente faz a indicação, não tem problema nenhum. Vocês indicam? Indicamos. E no geral, André, você falou carros, olha gente, vamos recapitular, são carros até R$70 mil, nacionais, perfeito. Não é? A pessoa tem de comprovar a existência de qualquer problema físico, não é? Através médicos do SUS. Do SUS, não é assim, não vai no médico amigo e fala, não, é do SUS mesmo, demora de 30 a 60 dias para sair a autorização. Não é? Você vai comprar um carro, por exemplo, até 70 mil, não é? E quem faz esse ajuste do condutor, com a necessidade especial dele, não é? Para com o veículo, para saber exatamente o que ele precisa? Geralmente, o cliente vai até a loja buscando o veículo que melhor agrada. Por exemplo, cliente que tem problema de coluna não pode se dobrar muito, então acaba utilizando o veículo SUV, que seria, no caso, o Export, que se encaixa bem. O veículo que tem um espaço maior. Então, o médico ele não interfere na compra. Não há uma especificação de qual veículo tem que comprar. O médico não... O médico não entra nesse detalhe. Ele pode até... Mas isso vai fazer mal para você. Você vai forçar muito essa perna, você vai forçar muito o braço. Ele não entra nesse mérito. Não entra. Ele pode até bater um papo com o médico. Sim, o médico pode ter essa indicação, mas não é uma regra. Né? Em off ele pode conversar sobre isso. Pode sim. Ele pode. E ele fica. E geralmente, quanto fica essa modificação? Tem uma variação muito grande. O pomo, em torno aí de R$500. Né? A adaptação mais complexa tem o aumento do piso do carro, porque a pessoa... Os lifts, né? Isso. Vai fazer o aumento do piso porque a pessoa não tem o tamanho adequado. Vai fazer uma abertura maior de porta e vai ter uma variação muito grande. O lift é aquele degrau que desce, né? É um elevadorzinho. Perfeito. Ele desce para pegar no nível do solo o cadeirante. E por falar em pessoas cadeirantes, por exemplo, um fator muito importante do carro que você vai comprar, obviamente, é o tamanho do porta-malas. Sim. O porta-malas é muito Senão importante. não cabe a cadeira, pô. É verdade. De repente ele utiliza um veículo hatch, ele perde todo o porta-malas e não cabe. Então, não cabe porque ele vem em linha descendente, né? Perfeito, é isso mesmo. As mulheres são mais adaptáveis a essas adaptações? As mulheres, elas são mais criteriosas. Criteriosas, bastante. Conscienciosas, mais calmas, né? E é um público que busca mais seus direitos, mais que os homens. E elas têm uma adesão muito forte nessa linha. Puxa vida! É interessante porque elas não chegam alienadas do processo. Elas vão atrás, pesquisam, sempre buscando o melhor preço, sempre pechinchando. Característica de mulher. Claro. Em cada 10 vendas que vocês fazem, quantas são para o sexo feminino? De 10, 4 é mulher. Ah, sim, os homens prevalecem ainda. Ainda prevalece. Mas assim, para 10, 4 é um público bastante específico. A pessoa que vai fazendo fisioterapia, porque nós estamos conversando a grosso modo, não é, o tipo de problema que a pessoa tem. Perfeito. Mas nem todos têm os mesmos problemas, nem todos têm a mesma recuperação. Cada um é cada um. Certo. Nem todos têm a mesma luta, nem todos têm a mesma boa vontade, tem coisa que não dá para fazer, sei lá. E conforme ele vai melhorando, por exemplo, ele vai galgando postos, né? na físio, aquela coisa toda. Ele vai desadaptando, ele pode fazer o processo inverso? Na verdade, a pessoa que tem a necessidade especial,
ela conquista esse direito no período de 2 anos. 2 anos ele pode ficar com o carro, é o prazo mínimo. Tudo isso que nós estamos falando... Isso. Após o período de 2 anos, ele pode vender o carro. Antes disso, não. Então, perfeito. Tem uma carência, então, ele não pode... Tem uma carência. Então, dentro desse período de 2 anos, ele não pode vender o carro. Porém, se ele tiver uma melhora, ele pode tirar a adaptação e utilizar o carro. Porém, esse veículo automático está descrito na habilitação dele. Então, quando ele vai tirar a CNH, categoria especial, vem descrito na habilitação dele, na CNH, que ele tem que utilizar um veículo automático com direção elétrica ou hidráulica. Aí, se ele parar em alguma blitz, ele tem que se adequar. Se ele for parado em alguma blitz e estiver utilizando um carro manual, por exemplo, CNH apreendida e o veículo também apreendido. Puxa, são sanções... São severas. São severas. Sim. Então, ele adquiriu o veículo, 2 anos de carência. Então, ele vai ter, nesses 2 anos, isenção de IPVA e isenção de rodízio. Ele não paga. Passou esse prazo de 2 anos, quero continuar com o carro. Pode continuar, não tem problema. Quero vender, pode vender. E ele vai vender com o valor de tabela FIPE. Ele não vai vender com o valor de isenção que ele pagou. Então, essas são algumas vantagens. O André, uma coisa que ficou meio, pelo menos para mim, ficou meio no éter, né? Meio no ar. No caso de problemas severos que a pessoa tem, que você falou, não é? Que ele nomeia um segundo motorista. O segundo ou um terceiro. Um terceiro. Seria o segundo. Porque o segundo, mas ele pode indicar até 2 pessoas. Até 2 pessoas. É interessante isso, porque nem sempre uma vai estar disponível. Sim. Não é? Mas ele mesmo não pode dirigir nunca. Ele só vai ter o privilégio, se é que podemos dizer assim, na compra do veículo como sendo uma pessoa com problemas de adaptações. Um bom exemplo seria uma criança, um recém-nascido com uma paralisia, né? Então, ele pode adquirir um veículo em nome da criança. O menor pode comprar também. Pode, o pai utiliza porque o pai vai usufruir em pró dele. E ele pode nomear a mãe e o pai, ou o pai e a mãe. Isso, como o pai é o responsável, ele vai utilizar o veículo ou a mãe para levar a criança. E aí não é necessário ser automático, quando é não condutor. Pode ser um carro manual. Bom, aí a pessoa fala, tudo muito bom, tudo muito bem, mas realmente, de quanto é esse desconto? 30%. 30%? Pode chegar até 30%. Então, um carro de 70, que ele pode comprar até de 70, com desconto ou sem o desconto? O preço cheio, sempre... E aí é aplicado aí que aplica o desconto. Perfeito. Não pode comprar um de 100 para pagar 70. Não. Tudo isso é importante. É muito importante. Então, 70, 30%, 21. 21 mil de desconto. Isso mesmo. Vamos supor que ele gaste 1.000 na adaptação, desconto de 20 mil, ele vai pagar 50 mil num carro de 70. Perfeito. É um descontaço. É um belo desconto. É um bom incentivo, inclusive, né? Para a pessoa ir numa academia, ir na terapia, passear também, porque, sim, claro, não é super importante, né? Para a recuperação, inclusive, certo. Ter uma vida sadia. Puxa, muito interessante. Incluindo aí a isenção do IPVA, né? Que é bem pesado, né? 4% do valor do carro. Indústrias e empresas. Muito legal, muito legal. As indústrias e as empresas, conforme a gente colocou aí, elas estão preparadas para passar essa informação para os seus funcionários, no geral? Ou vocês têm de contatar? Na verdade, a gente faz o trabalho de formiguinha, divulgando para as pessoas no boca a boca, utilizando as mídias sociais. A Autoprime trabalha muito com essa divulgação, aí com o auxílio também agora da TV+. Então, a gente tenta passar isso para o público, porque é um direito, né? Muitas pessoas vão até a loja e falam assim, não, mas eu não sou um aleijado. Eu não sou um inválido. Não é isso que a gente prega que é um benefício. Se você tem um benefício, o governo te dá, ele já não te dá muita coisa. Quando ele te dá, você não vai usufruir. Já não te dá muita coisa, já não dá nada. Além de não dar, ele fala, olha ali, olha um balão lá, você olha ele crau. Então quando ele fornece isso, você tem que ir atrás dos seus direitos. Claro, claro. Fazer como você bem disse, né? Como o mundo feminino, que vai, batalha, consegue. Sim. Não é? Poxa, muito interessante, viu? Eu acho que é um assunto muito importante e a gente fica feliz por ter tido a oportunidade de passar para os nossos amigos telespectadores. Obrigado, André, pela sua presença. Fica à disposição sempre. Forte abraço a você. Abraço. André Luiz Vieira da Silva, consultor especializado e portador de necessidades especiais de vendas para portadores de necessidades especiais. O site, gente, vamos marcar aí, é importante. www, está aí na tela,
Autoprime e Ford.com.br. O telefone é o 49 30 7 mil. Um telefone facílimo. Não perca meia-noite o programa Clique Noite com o nosso amigo Edmir Clato e o J+, à 00:30. Eu volto, hein? Nós temos um encontro marcado. Até lá, bom descanso. Até já, então. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.